Good morning. Terceira série. How are you? Bom, pessoal, olha só. Esse é o último assunto do ano. Um assunto assim que eu considero assim, de extrema importância. Toda hora ele é pedido em concursos. Toda hora vocês se defrontam com, com esses casos. Realmente é algo assim muito importante. Na minha opinião, é importantíssimo isso daí. Até para vocês, na leitura normal dos textos, vocês vão perceber. Então, em língua portuguesa, são figuras de linguagem, né? E em inglês é figures of speech, são figuras do discurso. Está no capítulo do Rhetorical Devices, né? Na page 20. Nesses casos aí, todas essas figuras elas são utilizadas para melhorar o discurso em termos de torná-lo literário, um texto bem literário. Então, dificilmente vocês vão ver figuras de linguagem, por exemplo, em língua portuguesa, somente em livros literários. Você tem nas placas, né, de marketing, né, de propaganda. Normalmente eles usam algum tipo desses de figuras de linguagem. Na língua inglesa, vocês vão perceber que elas estão relacionadas mais a literatura, né? É bem visto principalmente nos poemas literários. Poemas literários aí eu já inventei aí uma figura de linguagem, né? Estou criando aí uma ideia que já existe, né? Então são os poemas da literatura, também nas narrativas vocês também podem ver. Em segundo lugar, é muito comum em textos que são colocados no ar em televisão, né? E em terceiro lugar na música. Então vocês vão perceber que utiliza. Porque a língua, ela não necessariamente você vai criar alguma coisa igual da mesma maneira para as outras línguas. Não. A língua inglesa a gente considera uma língua fácil de se falar, de se compreender, porque ela traz muitas repetições. Então, existem palavras que são traduções, se traduz de várias maneiras, principalmente para a língua portuguesa. Né? Se você perceber um texto, por exemplo, em francês, e se você for. Aliás, um francês lendo um texto em inglês, vocês vão perceber que eles tiram de letra. Um alemão lendo um texto em inglês, eles tiram de letra. O brasileiro lendo um texto em inglês, tiram de letra. Por quê? Porque existem muitas palavras parecidas. Você só com a leitura superficial do texto, vocês conseguem fazer a tradução perfeita não sai, mas uma ideia do que está sendo dito, vocês pelo menos vocês vão ter. E as figuras de linguagem, quando elas são utilizadas na língua inglesa, elas atrapalham um pouco a forma que você faz a tradução. Por quê? Porque existem várias formas de você utilizar, né, utilizando uma linguagem diferente. Né? Então, algumas vezes vocês têm figuras que somente são importantes em relação ao som, né? Outras em relação ao efeito que é dado no texto, e outras que criam conotações diferentes. Tá? Então, por exemplo, o número 1 aí, que é alliteration and sibilance, são repetições de sons das palavras. Né? A aliteração, qualquer som que esteja dentro de uma frase e que se repita, provavelmente vocês estão diante de uma figura de linguagem. Então, a literação é muito utilizada em música. Né?
E naqueles casos em que alguém quer deixar um coach específico, né, pronto, quer dizer, o coach, vocês se lembram, isso é nós mesmos, né? Coach é como você tivesse um provérbio, e que em língua inglesa não é bem provérbio, é uma forma com que uma linguagem que é utilizada por uma determinada pessoa, ou um determinado livro, uma determinada escola, a qual vai determinar uma característica específica. Então é o que a gente chama de rhetorical advices, quer dizer, advertências retóricas ou avisos retóricos. Por isso que está dentro desse capítulo no livro. Então, alliteration sibilance, word sounds repeats. Então, exemplo, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Então você tem a repetição do som do P. Peter Pepper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Quer dizer, Pedro Charuto, pegou um pedaço, né, de pimenta no pickles. A tradução. Difícil, né? A good cook could cook as much cookies a good cook. Who could cook cookies? Então, isso é uma forma de você repetir o som do K, né? Outro exemplo. Black Buck beats a big black bear. É o som do bear. Olha, aí dentro dessa ideia, né, da literação em sibilância, vocês vão perceber o seguinte, que quando o som é só do S, a repetição do som do S, você está diante da sibilância. Tá? Então, o sibilância, o que é sibilância? Sibilant, o que é sibilant? Sibilant is a sound inside you learned when you are examined by a doctor. Então, o doutor chega lá, coloca o estetoscópio dele lá, e você vai. Esse som dentro do que ele ouve chama-se sibilância, tá? Em português, sibilância, ou sibilos, né? E em inglês é sibilance, né? Então é só o som do S. Olha lá, sheep should sleep a shed. Sheep should sleep in a shed. I saw a soul that could outsoar any other soul I ever saw. Você tem aí uma frase específica, né? Eu vi uma vista que poderia ser vista por qualquer um que viu e jamais viu. Vamos lá. Como eu falei para vocês, vocês podem ter a figures of speech by a repeat of sounds, or to emphasize an effect in a sentence. It's an exaggeration that is used for emphasis or effect. Hyperbole. 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 É hipérbole. Né? Em português, a hipérbole é o quê? É você exagerar numa ideia. Né? Caiu tanta água de chuva que encheu a cidade. Ou a cidade está cheia? Não, em alguns lugares. Né? Mas o efeito da frase é para isso. Tá lá. I've told you to clean your room a million times. Eu já lhe avisei para limpar o seu quarto milhões de vezes. Ela não falou milhões de vezes. Né? Mas para tornar o texto exagerado, a gente até utiliza isso durante o dia, do dia a dia, no cotidiano. Né? A segunda, it was so cold, I saw polar bears wearing hats and jackets. Estava tão frio que eu vi os ursos polares vestindo chapéus e jaquetas, né, e casacos. É exagero, né? Exagerado. She's so dumb. She thinks Taco Bell is a Mexican phone company.
Aí a tradução é meio complicada, né? Ela é tão burra que ela pensa que Taco Bell é uma companhia telefônica mexicana. Vamos lá. I'm so hungry I could eat a horse. I'm so hungry I could eat a horse. Eu estava com tanta fome que comeria um cavalo. I have a million things to do today. Eu tenho milhões de coisas para fazer hoje. Então vocês percebem que realmente tem aí um exagero, né? Vamos passar para o próximo nosso slide. Ah lá. Agora vocês vão perceber que essa figura de linguagem ela substitui a ideia por uma coisa maior, né? Word or phrase is substitute for another which is closely associated with. Example: the pen is mightier than a sword. A caneta é tão quanto uma espada. Essa frase, quem fez essa frase foi um autor inglês de literatura que criava, né, dentro dos textos históricos, né, dele, o peso, né, da sociedade atual com a sociedade daquela época, do na época medieval, do tempo medieval, né? Então, a caneta é tão quanto uma espada. Tá? É um texto de o nome da história é Knight, né, of Knight, né? São os Cavaleiros dos Cavaleiros, né? E que contava a história de um rei que ele foi contemplado com o reino, né? Ele foi contemplado, porque ele era somente cavaleiro, mas ele foi contemplado com o reino após salvar o rei, né? Antes, né? O rei de uma emboscada. É muito interessante essa história. Outra, essa vocês veem muito na CNN, NBC, nos canais BBC, né? Onde a gente vê na televisão, né, os repórteres, as notícias. The White House. Opa, foi mal. Tá errado, eu li errado. The White House will be making an announcement around noon today. A Casa Branca estará fazendo um anúncio por volta da tarde hoje. Mas quem é que faz o anúncio? É a White House? Não, a White House ela representa alguém, né, que vai fazer o discurso. Ou o presidente da República, né? Então, é o que a gente chama em português de metonímia e que em inglês é metonímia, né? A primeira frase, que a pen is smarter than sword, quer dizer que a caneta ela é tão quanto importante como a espada, né? A espada você luta, né? Você vai para a briga na espada. E a caneta é só você assinar alguma coisa que aquilo toma forma de uma ordem a ser obedecida, né? Outra, my dear, you have all of my heart. Meu querido, minha querida, você tem todo o meu coração. A pessoa pode ter um coração? Não, o coração aí está subentendendo a ideia que você tem toda a minha bondade, né? Todo o meu amor. Terceiro, quarta, aliás. Can you give me a hand carrying this box up the stairs? Quer dizer, você pode me dar uma mão para carregar essa caixa até subir as escadas? Então você não dá a mão. A mão que ele quer dizer é a ajuda, né? Então, the metonym is a substitute word to another word that is associated with.
Metonym stat. 4. Personification. Cells of filter. Personification. When inanimated objects are abstractly endowed with human qualities. Quando objetos inanimados ou criaturas de abstração, né, elementos abstratos, né, são comparados ou dados qualidades humanas. Então, é muito comum a gente dizer, por exemplo, pé da mesa. Pé da mesa é o que nós chamamos, aqui na língua portuguesa, nós chamamos de catacrese. Mas lá na língua inglesa, eles não entraram nesse mérito. A partir do momento que você tem algum elemento, ele se comporta como um humano, ele vai ter uma personification. Flowers danced about the lawn. Então, as flores dançavam, né, próxima do campo do jardim, né, da grama de jardim. Lightning danced across the sky. Então, claridades dançavam através do céu, pelo céu, né? The wind howled in the night. Então, o vento, ele howled é a forma com que você fala, né, macio, né? Fala calma, suave, né? In the night. Então, você está comparando o vento, né, o som do vento à voz humana. The car complained as the key was roughly turned its ignition. O carro contemplou a chave, né, assim que ligou-se a ignição, que girou-se a ignição. Então, só quem pode ser complacente é o ser humano. O carro não tem essa não pode fazer isso, né? Rita heard the last piece of pie calling her name. Então a Rita escutou no último pedaço da torta sendo chamado pelo seu nome. Ela viu ali, opa, essa daqui é minha. Né? Então você personifica. Aqui personificou a torta, o pedaço da torta. Né? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo slide, que is the paradox. Paradoxo, vocês têm que tomar cuidado para não achar que é uma antítese ou antíteses. Tá? Então, o paradoxo é contradictory or an absurd statement, but is actually valid or true. Então, é uma ideia absurda, contraditória, né, mas é totalmente válida e verdadeira. Então, vamos entender do que é. O paradoxo é aquilo que a gente pensa uma coisa, mas é outra. Ou é essa coisa e a gente cria uma outra coisa para ela, mas que não tem nada a ver. Né? Então, é paradoxal. O professor por exemplo, professor de geografia, né, está dando a aula em francês falando inglês. Totalmente fora de sentido. Né? Então vamos ver, através das frases é que a gente identifica melhor. Example, the poison that cures. O veneno que cura. O veneno não cura, o veneno mata. Não é não? Então você está tendo aí uma ideia, a princípio, contraditória e sob o olhar de uma pessoa que não está estudando a figura de linguagem, é uma ideia absurda. Né? A segunda, save money by spending it. Olha, guarde dinheiro gastando-o. Não pode, você guarda, você gasta. Você vai dizer que você gastando está guardando dinheiro?
If I know one thing, it's that I know nothing. Se eu sei alguma coisa, é claro que eu não sei nada. Paradoxo, né? This is the beginning of the end. Esse é o início do fim. Brincadeira, né? Deep down, you're really shallow. Fica calmo, né? Porque você é realmente chato. Vamos lá. Ironic. Olha lá. Ironia ou ironic is the use of words that convey a meaning that is opposite of what is actually said. Você convenciona, né? Palavras e palavras a um sentido que é contrário, é o oposto daquele que realmente é, do que realmente você disse. A fire station burns down. Né? O quartel dos bombeiros está pegando fogo. É irônico isso, dependendo do sentido que você dá, né? Muitos vão dizer, pô, você sabe, pode ser paradoxo. Sim, dependendo do sentido que você dá. It can be a paradox. Segunda, a marriage counselor files for divorce. Quer dizer, o conselho de casamentos arquiva os divórcios. Ou você casa ou você divorcia. Agora, achar que o conselho de marital ele vai estar nos arquivos de divórcio é uma ironia, né? The police station gets robbed. A delegacia de polícia foi roubada. A post of Facebook complaining how useless Facebook is. Uma postagem de que o Facebook, né, ela reclama, né, como é desuso, como é ruim o Facebook. Como é que ele vai falar dele mesmo, né? A traffic cop gets his license suspended because they update parking tickets. O policial de trânsito, né, teve sua licença suspendida porque ele não tem pago o ticket de estacionamento. Coisa de inglês. Essa ironia, esse ironic here, it's based on English literature. It's not in Portuguese literature. So you must understand that these sentences is put there to give the right meaning for the figures of speech. 7. Antíteses. Como eu disse para vocês que a antítese ela pode parecer um pouco com paradoxo, mas a diferença é que a antítese você faz a relação, né, entre as palavras, as contradições de ideias e palavras, mas você não tem aquela ideia absurda do veneno faz bem à saúde, né, aquele veneno anterior. Então o exemplo é o seguinte: too black for heaven and yet too white for the hell. Então está muito escuro para o paraíso e muito claro para o inferno. Né? Man proposes, God disposes. Então o homem propõe e Deus acaba com a proposta. Né? That's one small step for man and giant leap for mankind. É a famosa frase do Armstrong, né? O astronauta que pisou na Lua pela primeira vez. Né? É um passo, pequeno passo do homem para um grande salto para a eternidade. Né? We must learn to live together as brothers and perish together as fools. Essa daí é do Martin, até coloquei aí, ó, Martin Luther King Jr. Nós devemos aprender
a viver juntos como irmãos, ou perish together as fools, ou pessoas que não têm nenhum tipo de relação, né, juntas como idiotas. Everybody doesn't like something, but nobody doesn't like Sara Lee. E Sara Lee, ela é extremamente controversa em suas palavras, né? Ela utiliza muito nos seus discursos, nos seus livros, nos seus artigos, né? Essa forma de contrapor, né? Mas sempre criando um sentido. Então, aí dá até para pensar que é paradoxo, mas não é. Olha, everybody doesn't like something. Todos não gostam de alguma coisa. But nobody doesn't like Sara Lee. Mas ninguém gosta da Sara Lee. Então, todos gostam de qualquer coisa, mas ninguém gosta dela. Né? Então, é uma antítese, né? 8. Essa aqui é a mais encontrada, né, nos textos literários, nos poemas literários, na música. Né? Criem essa ideia de que metaphor, ou metáfora em inglês, e simile, que também é uma forma específica, né, o nome da metáfora, de comparação. A metonímia, ela tem a ideia de comparação, mas ela torna algo que faz parte do outro. E a metáfora não. Você faz uma comparação totalmente independente daquilo que está ali. Né? E cria esse sentido literário. Né? Metaphor is a common figure of speech that makes comparison by directly relating one thing to another unrelated thing. Ó, faz comparação direta relacionando uma coisa com outra totalmente sem relação. Simile, ela é quando você utiliza as palavras específicas para comparar, como as e like. Posso dizer, this pen is like a feather. Então, essa caneta é como uma pena. Então, eu estou usando like. Ou posso usar as, né, que também significa como. Né? This pen writes as God written. Né? Essa caneta escreve como a caneta de Deus. Tá? Então, isso aí você está dizendo que o like e as estão presentes para simile. Quando eles não estão presentes e ocorre a relação, você está usando a metáfora. Tá? Example: the snow is a white blanket. A neve é uma blanket, é como se você tivesse fatias, né? Fatias pequenas, né, de alguma coisa. Então são fatias brancas. Snow is a white blanket. A neve é uma fatia branca. Né? He is a shining star. Ele é uma estrela brilhante. Então a pessoa está sendo comparada a estrela brilhante. Né? Her long hair was a flowing golden river. O cabelo dela era como se fosse um movimento, né? A corrente dourada do rio. Tom's eyes were icy as he stared at her. Então os olhos de Tom, né, ficaram congelados quando estava diante dela. The children were flowers grown in concrete gardens. Então as crianças são como flores crescendo num jardim concreto. Kisses are the flowers of affection. Então beijos são como flores de afeição. The calm lake was a mirror. Essa frase é muito utilizada nos textos em poesia. The calm lake
was a mirror. Então, a lagoa calma é como um espelho. Né? Faz sentido, né? Número 9. Número 9, do que se trata número 9 aí? Vamos ver. Onomatopeia. Em inglês, pronuncia onomatopeia. Nada de diferente da língua portuguesa. Figure of speech in which words evoke the actual sound of the thing they refer to. Então, é uma figura de linguagem que o qual expressa ou evoca o som de alguma coisa que está se referindo. Então, vamos dizer que nós estamos numa sala de aula, todo mundo fazendo barulho, bagunça, né? Eu vou dizer, the class is a loud radio, a loud sound of radio. Então, a sala, ou a classe, a turma, né, é como um som de um rádio alto. Muito barulho. Né? There is a bang bang into the room. Então, tem um bang bang na sala, muito barulho. Né? The sheep went by. Né? O carneiro foi falando by. The best part about music class is that you can bang on the drum. Então, a melhor parte da música é que você pode utilizar bang, né? A batida no tambor. It's not unusual for a dog to bark when visitors arrive. Essa frase, eu até coloquei aí, mas você não vê aí a ideia de onomatopeia, né? Mas você tem a ideia, for a dog to bark when visitors arrive. Então, não é incomum um cachorro latir quando chega visitas. Né? Você teria que colocar o som do cachorro aí, né? E não tem. Silence your cell phone so that it doesn't beep during the movie. Então, silencie, né, o seu telefone celular. Logo, não vai fazer bipar durante o filme. Né? A número 10 aqui, eufemismo. É muito comum, o eufemismo em língua portuguesa, é literalmente a mesma coisa em inglês. Né? Substitute an unpleasant word, né, for one of the same idea, but with an offensive meaning. Então, substituir uma palavra não tão própria por outra, com a mesma ideia, mas com um sentido inofensivo. Quer dizer que você não torne a sentença, a frase, assim muito imprópria. Né? Então, vamos lá. Collateral damage instead of accidental deaths. Então, efeitos, né, danos colaterais, ao invés de mortes acidentais. Então, você está substituindo. O eufemismo é você substituir por alguma coisa. Isso aqui cria muita dúvida com a metáfora. Com a metáfora, até em língua portuguesa também. Há uma coisa. Então, o eufemismo daí é você trocar as palavras por palavras que no mesmo sentido, mas com significados, com ideias inofensivas. Que não torne aquilo ali algo que seja tão chato para se ler. Então, collateral damage instead of accidental deaths. Put the sleep instead of euthanize. Então, coloque dormir ao invés de da eutanásia. Pregnancy termination instead of abortion. Utilizar, né, pregnancy, que é gestação, ao invés de abortion. Então, pregnancy termination. Então, término da gravidez, ao invés de aborto. Bite the big one instead of die. Então, fale the big ones, algo grande, ao invés de
morte. Então você substitui, cria vários sentidos, cria várias palavras, mas mantendo aquela ideia, né? Indicada. Agora, gente, saímos da figura de linguagem, eu vou ser obrigado a falar sobre isso, a deixar vocês mais um tempinho aí, né? Na aula, porque são os dois assuntos importantíssimos que vocês vão, com certeza, se não cai uma pergunta direta sobre esse assunto no Enem, mas o texto vai estar diretamente ligado. Então, the punctuation é a pontuação, né, em inglês. São aqueles sinais, né, ou aqueles avisos que a gente coloca na frase para dar, né, que dá uma ideia, pode criar uma ideia diferente se você colocar ou não. Por exemplo, em português, o navio, vírgula, que estava escuro, vírgula, né? O navio, vírgula, no escuro, vírgula, estava portando. Então, o navio, vírgula, no escuro, vírgula, estava portando. Então, aí você está colocando que no escuro era o navio que estava no escuro. Né? Não estava claro, não tinha luz. Se você tirar as vírgulas, o navio no escuro aportava. Então, o navio na escuridão, provavelmente à noite, estava aportando no porto. E aí? A vírgula ela faz diferença, como outras também. Para criar uma organização, a estrutura se organizar através da escrita. E tornar claro e compreensível aquilo que vocês querem falar. Então, letra A, quotation marks aqui, e inverted commas, são vírgulas invertidas, né? A quotation marks são aquelas aspas, né? São aspas. Elas criam no sentido de que você está sendo enfático em alguma coisa que você está falando. Então, é muito comum você colocar entre aspas para você criar uma ideia de aquilo que você está dizendo, enfatizar aquilo ali. Mesmo que você coloque de forma diferente, ou explicando, né, ou definindo, mas você está enfatizando alguma coisa. Exemplo, Rico, a dog with an approximately 200 words vocabulary can learn names of unfamiliar toys. Então, isso daí é uma frase totalmente... Né? O Rico é um cachorro com aproximadamente 200 palavras, vocabulário de 200 palavras, pode aprender nomes com brinquedos não familiares. Então, o que é importante aí é a pontuação. Aspas, em termos gerais, e quando você quer colocar alguma coisa enfática no meio da frase, você coloca só uma inverted comma. One inverted comma. Quotation is two inverted commas in the beginning and in the end. One inverted comma, you emphasize something inside the quotation. Ok? Letra B. Dash. Dash é muito comum isso, né? O traço. It's used to give extra information about what is being developed in the text. Então, é para dar informação extra sobre alguma coisa que está sendo desenvolvida no texto. Então, olha lá. Example. A 9-year-old border collie who apparently understands a vocabulary of 200 words, most of them in German. Então, um collie, né, um cachorro, né, de 9 anos de idade, né, que aparentemente entende 200 palavras de vocabulário, a maioria delas em alemão.
Então ele colocou a maioria dessas palavras em alemão. Então ele colocou ali para dar a informação sobre isso, né? Sobre as palavras. Letra C, italics. Vamos lá, que está pitando muito aqui. Ver se é alguma coisa importante lá de fora. Sim, italics. Italics é o itálico. Quando você está fazendo um texto no Word ou WordPad, aqueles textos, vocês têm lá naquelas formas das palavras, né, das formas das palavras, na forma das letras, você tem o itálico, né? O itálico é aquela letrinha que está de lado, né? Para que serve o itálico, né? É um dispositivo que, no caso de letras, né, que é utilizado para você utilizar para chamar a atenção de alguma coisa, ou para colocar o nome de um livro, o nome de um filme, de um jornal, de uma revista, que você vai utilizar para caracterizar alguma coisa, né? Letra D. Columns são 2 pontos. Aí os 2 pontos são utilizados para quê? To enumerate things, ideas. To define things. To describe things. Então, it's called columns. E. Semicolon. Ponto e vírgula. Used to separate the parts of the sentence. Separate parts. Ok, gente? Então,